Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares, porque como Deus falará com você, com toda certeza falará com eles também. Amém? Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. O que estamos fazendo com a nossa vida? Porque é isso que o Espírito Santo vai nos fazer ponderarmos hoje. Pois muitas pessoas estão levando a vida na brincadeira. Elas acham que a vida é uma fantasia, um cinema, uma novela. E isso está totalmente errado. Então Deus vai abrir os nossos olhos hoje com a palavra dele. Lá no Evangelho segundo Lucas, Jesus, no capítulo 12, Jesus levantou uma parábola para as pessoas que estavam com quem ele estava ensinando. E disse que um homem semeou na terra e colheu e teve um êxito enorme. Os seus bens tiveram muito sucesso. Aí este homem disse para si mesmo: agora eu estou sossegado, é somente viver e folgar. Ou seja, ele achou que ali ele teve o ápice do sucesso. Aí no versículo 12, olha no versículo 20 do capítulo 12, olha só o que Deus disse para ele. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que o Espírito Santo quer passar aqui? Ele estava dizendo, essa noite a sua carne voltará para o pó. E o que você tem corrido para lá e para cá para juntar? Para quem será? Ou seja, Jesus estava despertando o quê? Que as pessoas têm buscado tanto as coisas materiais que são passageiras dessa terra, priorizando essas coisas acima das espirituais que são eternas. Então, o que esse homem estava fazendo? Ele estava correndo para lá e para cá, nada errado disso. Ele estava buscando o melhor financeiramente para ele. Só que, porém, é o que ele estava desprezando, que era a vida espiritual dele, que era o relacionamento dele com Deus. Então, aí Deus despertou ele. Você tem corrido para lá e para cá, mas e aí? E o principal, você vai ter, você vai obter, essa noite a sua carne vai voltar para o pó. E tudo que você conquistou aí na terra não vai com você. É uma parábola muito forte para nos despertarmos. Nós não podemos cometer a loucura. Olha só como Jesus Cristo taxou esse homem. Olha só o que Jesus Cristo falou dessa pessoa que corre para lá e para cá, priorizando as coisas passageiras dessa terra acima das espirituais que são eternas. Jesus Cristo taxou como louco. Entenda uma coisa, não adianta correr muito na direção errada. Você tem que compreender isso. É a mesma coisa desse rapaz na parábola. Correu muito, mas na direção errada. Porque quando a carne foi voltar para o pó, ele estava perdido, ele estava sem salvação, ele estava condenado à eternidade no lago que queima com fogo e enxofre. E aí, aquilo que ele tinha tanto priorizado não correspondeu com nada do que ele precisava depois que a carne dele voltou para o pó. Então, coloque isso no seu coração. Não adianta correr muito na direção errada. Temos que fazer o quê? Fazer como Jesus nos ensinou. Buscarmos em primeiro lugar as coisas do quê? Do reino, a justiça de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas ele, que é o nosso Pai, vai nos acrescentar. Olha só, continuando no versículo, lemos o 20, agora o 21. Assim é aquele que ajunta para si tesouros nessa terra e não é rico para com Deus. Assim é o quê? Assim é essas pessoas. Essas pessoas são loucas. Como? Não podemos buscar então na nossa vida sentimental, na área da família, na vida profissional? Não, claro que devemos buscar, mas não devemos priorizar essas coisas acima da espiritual, acima da sua alma, acima do seu espírito, porque é o seu espírito que é eterno. Então, se você colocar as coisas passageiras desse mundo em primeiro lugar, o seu espírito vai padecer eternamente. É por isso que Jesus Cristo disse: loucos são esses que buscam ajuntar, acumular tesouros nessa terra, ou seja, priorizar as coisas passageiras dessa terra e não buscam em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, ser rico para com Deus. E infelizmente o que está acontecendo é que a maioria estão assim, buscando em primeiro lugar as coisas dessa terra e desprezando o principal
principal, que é a salvação. Elas não buscam ter um relacionamento com Jesus. Elas não buscam crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que é o único caminho de nós termos uma vida eterna, uma eternidade com Deus. Elas desprezam uma evangelização que recebem, um chamado que elas têm, uma pessoa que convida ela para ir para uma igreja. Elas desprezam o amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. E desta maneira estão desprezando as coisas espirituais, as coisas eternas. E como este homem teve um fim trágico da parábola, essas pessoas estão caminhando para esse fim. Mas o Espírito Santo está despertando você, está me despertando. Para quê? Para que nós não venhamos cometer este erro, para que nós não venhamos sermos frustrados eternamente. Pelo contrário, para que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Aí, o restante, na área profissional, na área sentimental, na área da família, na área da saúde, em tudo ele vai acrescentar. É só nós crermos e obedecermos essa palavra. Amém? Então fique com isso no seu coração. Não podemos cair neste erro. E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.